Olá, meus caros alunos aí do sexto ano, mais uma aula de ciências aqui começando. Eu sou o professor Magno. Hoje a gente vai para essa temática aí, separando as coisas. A gente já falou um pouquinho, né, sobre mistura, sobre algumas misturas específicas, homogêneas, heterogêneas. Vamos retomar isso daí hoje e tal, e ver o que eu quero aí com esse separando as coisas. Não esqueça, se você perdeu alguma aula anterior, esqueça que essas aulas ficam lá disponíveis no nosso repositório. Não esqueça também aí que as nossas aulas ficam no repositório desde 2020 e 2021 e essas que acontecem aqui também, tá bom? Bom, primeiro vamos começar aí, dentro da habilidade que a gente está desenvolvendo, vamos ver com calma aí o que a gente tem hoje para vocês, olha só. Hoje, selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha, veja só, e a destilação do petróleo. Essa habilidade corresponde a EF 06, CI 03, né? E aí você deve estar se perguntando aí, mas por que o Magno está de máscara aí apresentando a aula? Já vamos descobrir já. O objetivo desta aula, para chegar para você aí na tela, olha só, é identificar misturas de diferentes substâncias, classificar misturas como homogêneas ou heterogêneas, para pensar os processos de separação de materiais. Alguns lembretes que são importantes aqui a gente sempre retomar. Você com esse formato novo aí do Centro de Mídias 2022, precisa saber, precisa lembrar, precisa ser lembrado desse toque aí. As aulas do Centro de Mídias podem te apoiar no desenvolvimento escolar, mas é aí bem bacana que você elabore uma rotina de acompanhamento das aulas do Centro de Mídias de maneira síncrona ou assíncrona, lembrando aí que a gente tem a semana A e a semana B, fazendo as suas anotações aí no seu caderno, tá bom? Acesse também e realize as tarefas, que são atualizadas aí periodicamente. Siga as orientações de estudo, que em geral aparecem lá no último slide, não é verdade? Lá com orientações para encaminhar a gente para os 15 minutos seguintes e também para aí o seu estudo, para se preparar para o estudo na próxima aula. E também, não esqueça de fazer a aula, aí aparece o QR Code, o link aí para você fazer também essa avaliação, em 2 momentos, pelo menos, nesses 15 primeiros minutos de interação, na verdade, de exposição, que o professor está aqui, e depois, nos próximos 15 minutos também aparece. Tá legal? Bom, a gente conversou na aula passada, encaminhamentos e orientações, a respeito dessa temática. Ó. O conceito de densidade está ligado a concentrar matéria em um determinado espaço ou volume. E essa propriedade específica é justamente que permite os processos de separação de mistura no mais das vezes, né? E aí, você conhece algum processo de separação de misturas heterogêneas? Agora, então, está entendido. O ar é uma mistura de gases, é uma mistura de líquido em suspensão, basicamente a água, e é uma mistura também de sólidos. Logo, quando eu uso a máscara, eu estou buscando uma separação do ar com o meu contato. Aliás, quando a gente respira, esse processo de respiração também é filtrado pela máscara. Então, primeira coisa aqui, o ar é uma mistura heterogênea, veja só. E aí, por isso que eu trouxe esse primeiro processo, olha aí, a filtração, né? Um filtro importante para o nosso cotidiano, dada aí a situação que a gente ainda vivencia e ainda se estende mais um pouco, a máscara tem a função de reter as partículas em suspensão em uma fase, digamos aí, gasosa, mas numa mistura heterogênea, né? Onde você tem ali sólido,
líquido e gasoso. Pode voltar um minutinho aqui para mim. Mas, Magno, tem realmente partícula sólida no ar que eu respiro? Tem. Um exemplo disso é quando você está passando por uma rua ou quando dá uma ventania num lugar onde tem muita poeira, enfim, e essa poeira fica em suspensão. Aquela poeira em suspensão, que às vezes é muito densa e tudo mais, ela acaba muitas vezes afetando, né, a minha respiração, eu posso me sentir mal, enfim, mas ela em menor quantidade, afinal de contas, sempre há um pouco de vento, sempre há um pouco de poeira, essa poeira está entrando e muitas vezes está saindo pela nossa respiração, né? E junto com essas partículas sólidas, tem uma coisinha sólida, ou tem várias coisinhas sólidas, algumas são seres vivos, como as bactérias, por exemplo, e algumas são seres mortos-vivos, que não são classificados nessa orientação, que são os vírus, e dentre eles, estes que aí nos atordoam e tiram o nosso sossego já faz tempo, não é verdade? Bom, espero que você esteja entendendo aí, eu trouxe até um experimento aqui, pode mostrar, olha só. É uma filtração muito natural e específica aí do nosso dia a dia, que é o próprio solo, que tem uma camada de terra, né? E aqui tem uma poeirinha que eu acabei de falar para vocês também, né? Aqui tem uma camada que eu deixei também de areia e lá no fundinho um pouquinho de pedra. E a gente sabe que quando chove, né, acontece aí um processo aqui de infiltração que demora um certo tempo e a água, né, de certa forma, vai ali sendo escoada para pontos, bolsões, criando aí uma reserva de água que a gente pode até considerar que passou por um processo de filtragem. Pô, mas essa água não está muito limpa não, né, Magno? Não, mas ela está enriquecida por alguns materiais que tem no solo, nas pedras e na areia. Ela está enriquecida com sais minerais. Pode ser que ela não seja potável, né? A água também é uma mistura. A água também é uma mistura e também o nosso popular cafezinho, né? É uma mistura de pó e água. Olha só que bacana, né? A filtração que a gente faz ali para preparar o nosso cafezinho na manhã é um dos processos de separação e é muito comum no dia a dia, né? Quem não conhece aí a filtração? As partículas sólidas são retidas por meio de um filtro, o que permite o escoamento da fase líquida ou a passagem de partículas menores e a retenção ali no filtro de partículas maiores. Agora a pergunta, né? Essa mistura é uma mistura homogênea ou heterogênea? Olha para cá que eu vou te mostrar o que é uma mistura homogênea. Olha só, aqui ó, posso colocar até mais um pouquinho de água, olha. Aqui aparecendo aí no fundo da garrafa, né, que serviu aí a nós como um filtro, você tem ali uma mistura homogênea, né? Essa mistura é homogênea porque ali você não consegue distinguir com muita facilidade as fases, né? Eu poderia considerar que esse bloco aqui, essa parte aqui que tem terra, areia, pedra e água, que está úmida ainda e está retida, olha só, nessa parte aqui, ó, a gente tem uma mistura heterogênea. Não sei se dá para ver um pedacinho aqui, dá para ver aqui a areia, ó, olha aqui a areia, né? E embaixo tem pedra também, né? Legal, exemplozinho simples, né? E eficaz aí para a nossa aula de ciências, né? Ciências, é importante que sempre a gente procure fazer uma experiência até para a gente observar as coisas e tirar certas, digamos, reflexões, não conclusões em si, mas algumas reflexões, algumas observações, algumas perguntas, algumas dúvidas. Às vezes a dúvida é mais poderosa do que necessariamente o resto e no mais das coisas. Bom, uma mistura homogênea então, passando para você, print na tela, olha só. Dependendo de como as substâncias em uma mistura interagem entre si, podem ser chamadas de homogêneas e heterogêneas. Nas misturas homogêneas, as fases são indistinguíveis quando observadas por nós, de forma que não é possível saber se ali tem mais de uma substância
ou 2, ou 3, ou 4, tudo ali misturado. Podemos considerar que a mistura gasosa que chamamos de ar é uma mistura homogênea em algum dos casos e podemos considerar também que o álcool, né, ali olhando ele num tubinho também, praticamente faz parte do nosso dia a dia também, é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, a gente mostrou na aula passada, é um processo em que as duas ou mais substâncias podem ser visualmente distinguíveis, né? Identificamos claramente que existe mais de um componente na mistura, porque eles permanecem separados ali, porque tem fases diferentes. O exemplo, a gente tem vários, tem a água e o óleo, tem a água e a areia, e eu trago aí um processo de separação da mistura heterogênea que eu falei na aula passada, com esse exemplo que está aí para você, né, das pedras misturadas a areia e água, que aqui eu trouxe uma outra versão hoje, é o processo de catação. É um dos processos que pode ser feito aí a separação quando digamos assim, as partículas, as partes da mistura heterogênea são maiores, são mais, digamos assim, visíveis e permitem que eu chegue ali e retire com uma pinça ou com a própria mão mesmo e tal. No caso desse exemplo que a gente passou na aula passada, a gente tirou com a própria mão mesmo a pedrinha, porque ela é granulada, é maior ainda. Outro exemplo para você de mistura heterogênea, lembrando aqui, acho que não precisa nem voltar o slide, pode ser aqui mesmo, ó. Adaptável é esta aqui, né, que a gente tem a mistura de terra com areia e com pedra e ainda coloquei água na mistura. De forma que a água molhada aqui, ainda que ela esteja aqui, ela pode ser coletada e separada por um processo de filtração, tá bom? E as partes maiores, mais granulares, ó, olha só, como esta aqui que eu peguei, olha só. Ó, dá para ver? Olha aí. Essa parte aqui maior, ó, né, eu consigo por catação, tá bom? Acho que ficou claro? E a gente tem algum outro processo? Eu te perguntei se você conhecia algum outro processo. Eu trouxe outro aqui para a gente também hoje, ó, que é a destilação simples. Na destilação simples, a qual a gente consegue inclusive várias separações, eu trouxe aí a separação do álcool e o açúcar, né? Numa aula para você também, se você perdeu, está aí disponível no repositório. Nesse processo, a mistura de líquidos deve ser aquecida até entrar em ebulição e aí esses líquidos que possivelmente estão ali com uma mistura, o que tem menor ponto de evaporação ou de ebulição, ele acaba evaporando e as partes que são de um outro líquido, se tiver alguma coisa ali misturada, enfim. Mas se a gente está partindo de uma massa ali, de alguma coisa, a gente pode separar aí o açúcar do álcool por esse processo, né? Você esquenta, a ebulição ajuda num processo de evaporação, esse está demonstrado aí para você num dispositivo, olha lá. Aí ele passa por um condensador, esse vapor, e aí nesse condensador eu forço ele a se condensar, virar líquido de novo. Eu posso destilar a água para tirar partes dela, como esta aqui, ó, que você está vendo. Pode voltar para cá um minutinho, ó. Essa água aqui ela não está potável não, né? Então o que eu posso fazer? Ela está meio sujinha. Não, o que eu posso fazer? Eu posso destilar essa água e aí eu separo uma parte dessa sujeirinha, digamos, fica ali num ponto, e ela evaporada se condensa em outro. Não é legal isso daí? Destilação simples para você, olha lá, ó. Tá bom? Olha lá, olha lá. Isso, destilação simples. Agora, vamos fazer aí o nosso trabalho de hoje nos próximos 15 minutos. Além desses processos que foram apresentados aqui, existem muitos outros e um deles está associado à produção de sal. Como é produzido o sal de cozinha, vai entrar a vinheta para você agora, você vai entrar aqui na participação comigo e a gente vai conversar aqui um pouquinho. Não esquece de fazer a avaliação da aula, está aparecendo aí o QR Code para você, tá bom? Até daqui a segundos, vamos lá.